Meus irmãos, abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Hoje é a nossa penúltima mensagem da série Aprofundando Raízes. Nós vamos ler a partir do verso 26. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Antes de ler, para que depois a gente fique com a mensagem sem ruídos no coração, deixa eu dar um aviso apenas. 2 avisos, melhor dizendo. O primeiro aviso é que domingo que vem, pela manhã, é o nosso intercâmbio na Sião, na Igreja Batista Sião, lá ao lado do Anchieta, do Hospital Anchieta. Nós vamos participar de todas as atividades da manhã lá e conhecer, através da liderança da igreja, currículo da escola bíblica, algumas questões envolvendo a visão da igreja, a missão da igreja. Então a gente vai se encontrar lá, às 9 da manhã, tá bom? 9 da manhã começa a escola bíblica lá, nós estaremos lá para interagirmos, conhecermos as classes, nos dividirmos lá nas classes, conversarmos, interagirmos com os irmãos, que é a nossa igreja mãe. Logo em seguida, às 10h20, nós participaremos da celebração da manhã lá. Nós estaremos participando tanto no louvor, como também eu estarei pregando lá no culto. Então essa ação é para que a gente estreite mais os laços e caminhe um pouco mais como uma igreja só, né? Alguns líderes aqui receberam toda a diretoria da Sião aqui dias atrás. Eu estava viajando, mas graças a Deus o Joabson, o Douglas estavam aqui. Eu já tinha tido uma reunião anterior aqui com o pastor Cabral e puderam também alinhar algumas coisas da nossa caminhada. Então gostaria que você colocasse como agenda nossa da âncora, próximo domingo, dia 15, 9 da manhã, lá na igreja. Você já faz parte da igreja, tem alguma dúvida, precisa de carona, qualquer outra coisa assim, fala conosco lá pelo grupo ou manda uma mensagem para um dos líderes, para mim, para a gente alinhar isso. Próximo domingo, intercâmbio com a Igreja Batista Sião. Dia 28 de março. Esqueci de um, hein? A gente vai falando, são 3 avisos, não 2. Corta, viu? Segundo aviso, antes do dia 15, depois que os homens da nossa igreja visitaram a Cristolândia, alguns deles decidiram abraçar a Cristolândia e nós estamos nos ajuntando a esses homens como igreja, coordenando uma vigília por mês lá na Cristolândia. Então, quem já faz parte da igreja recebeu a nossa agenda do semestre. Então, a vigília de março vai ser dia 13, sexta-feira agora, lá na Cristolândia, Unidade Batistinha, ou CFC2, do jeito que você quiser chamar. Então, os nossos irmãos aí do evangelismo, o Juan, o Anderson, o Alisson também está nessa. Todo mês nós teremos uma sexta para nos reunirmos lá com os nossos irmãos, orarmos juntos, e a igreja toda está convidada para participar. Então, de março até junho, todo mês teremos uma sexta para estarmos lá como igreja. Em março vai ser dia 13, às 20 horas. Você que quer conhecer a Cristolândia, já esteve conosco, né, lá no outro espaço, cantando, louvando. Você quer conhecer mais de perto, quer ir nessa vigília de oração, é de 20 até meia-noite. É uma mini vigília, né? De 20 horas até meia-noite nós estaremos juntos, também interagindo, orando uns pelos outros. Vai ser bem dinâmico e bem importante a sua participação. Dia 13, sexta-feira. Dia 15 na Sião e dia 28, sim, sábado, às 14 horas, nós teremos um treinamento de evangelismo chamado Meu Círculo. Por que Meu Círculo? A ideia é de nós alcançarmos os mais próximos de nós. Como alcançarmos os mais próximos de nós? Não vai ser aqui. Nós vamos nos unir. O Juan e o Anderson também vai nos conduzir nisso. Vai ser na igreja Aliança Missionária, lá no Gama. Pastor Abisaí Nunes, que é um grande amigo nosso. Inclusive vai pregar aqui em maio. Vai ser com a equipe de brasileiros e americanos que estarão aqui. Nós queremos, através disso, potencializar a nossa evangelização, o nosso discipulado por meio dos pequenos grupos. Então essa é a ideia, é alinharmos e potencializarmos os nossos alcances através dos nossos pequenos grupos, que são os nossos encontros nos lares. Dia 28, de 14 às 18 horas, 0800. É de graça, com lanche incluso. Mas não é por causa do lanche que você vai, não. É por causa do treinamento
do encontro lá, que vai ser muito importante para nós. Tá bom? Atos 8, a partir do verso 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a correndo para lá. Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja imergido, que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, nossa série de mensagens é Aprofundando Raízes, e como os irmãos têm acompanhado, a cada domingo nós escolhemos uma passagem para falar sobre uma das letras que formam a palavra raízes. E isso tem sido muito importante para nós como igreja, porque nós temos revisado, reafirmado aquilo que nós cremos, aquilo que nós desejamos viver como igreja no nosso dia a dia. Por exemplo, na primeira mensagem, nós falamos sobre relacionamentos, é a letra R, e falamos lá sobre o fruto do Espírito, relacionado adequadamente com Deus, relacionado adequadamente com as pessoas, relacionado adequadamente consigo mesmo. Depois falamos lá em Atos 9 sobre a recepção de Paulo em Jerusalém, depois da sua conversão. Falamos sobre acolhimento, que acolhimento em destaque é conquistar o outro para si. E foi isso que Barnabé fez com Paulo. Depois falamos sobre intercessão, sobre orarmos, e aprendemos isso com o apóstolo Paulo de novo em 1 Tessalonicenses, de que, dentre outras coisas, orar é acolher a dor do outro. Quando você ora por alguém, você acolhe as dificuldades daquela pessoa para compartilhar, para ajudar. Semana passada falamos sobre zelo e falamos de Jesus, recém-ressurreto, encontrando com os discípulos, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E lá nós aprendemos uma coisa interessante sobre zelo. É que zelar do outro, em especial, é usar mais os 2 ouvidos e menos uma boca só. Jesus, apesar de saber tudo o que tinha acontecido, porque foi com ele, aqueles discípulos reagiram como se Jesus fosse um turista dizendo: você não é de Jerusalém não? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus disse: me explica. E Jesus ouviu tudo de novo que ele já sabia. Porque para Jesus, ouvir o outro é zelo. Nós aprendemos muitas coisas ali naquela passagem. E hoje nós vamos falar sobre essa última letra, penúltima letra, e a nossa reflexão hoje é sobre ensinar o Evangelho. Existe um problema aqui em Atos 8, e nós precisamos falar dele para entendermos um pouco de algumas lições que teremos.
E aquele problema que tínhamos lá no primeiro século, em Jerusalém em especial, também é um problema nosso nos dias atuais. O problema é que, como igreja, como povo, eles viviam uma grande perseguição. E a gente pensa assim, muitas vezes, diante de alguns cenários e algumas falas e alguns acontecimentos específicos que nós conhecemos do primeiro século, e vemos uma narrativa de dor, de perseguição, de culpabilidade para com os cristãos de Jerusalém. E é interessante porque, ao mesmo tempo que era o problema que eles tinham, e por isso aqui já estamos no enredo de uma certa saída, de um certo exílio da igreja do primeiro século, daquilo que nós chamamos no campo missionário de diáspora, já estão vivendo mais ou menos isso aqui, as mesmas dificuldades que eles poderiam estampar como sendo um problema real, na sua realidade, também foi usado por Deus como uma oportunidade. Qual é o problema? No primeiro século, nesse contexto, perseguição. Mas qual é a oportunidade? A oportunidade é que mesmo na perseguição, Deus transforma tragédias em bênçãos. Deus transforma desgraças em triunfos. Deus tem o poder de fazer isso. Qual é a oportunidade? A oportunidade do reino de Deus se expandir. A oportunidade de terem a experiência daquilo que em Atos 1:8 disse que eles iriam viver. E o livro de Atos como um todo é meio que a descrição, um pouco normativa em alguns momentos, da experiência da igreja primitiva na realidade de Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto que nós lemos, irmãos, fala do alcance de um morador de um confim da terra no primeiro século. Etíope era um local que ficava no extremo sul da África. Não é o mesmo que a Etiópia dos dias de hoje, ok? Na verdade, na localização, seria mais ou menos o Sudão hoje. Esse é um extremo. A palavra em meio ao problema do primeiro século, a palavra prevalecendo e Deus usando da sua graça para, em meio às dificuldades, fazer com que o seu evangelho seja conhecido. Nós enfrentamos nos dias atuais também muitos problemas com relação à perseguição, no contexto principalmente de vida cristã. Como disse o pastor Paul Tripp, a nossa vocação é uma vocação perigosa. Ou como disse o procurador brasileiro Guilherme Shelby no seu livro, Viver é Perigoso. E é verdade que viver a palavra, obedecer a palavra, traz riscos. E nós não estamos um tanto quanto cegos com relação a isso. A Bíblia já nos alertava, lá no Salmo 34:19, que muitas são as aflições dos justos. Em João 16:33, que no mundo teríamos aflições. Em 1 Timóteo, Paulo dizendo que aqueles que decidirem seguir a Cristo sofrerão perseguições. Jesus ainda chega a dizer no Sermão da Montanha que bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Mas sabe de uma coisa? A mesma oportunidade e a mesma graça que agiu em meio ao problema daquele povo é a mesma graça que nos abre janelas de oportunidades em meio aos problemas e desafios que nós enfrentamos agora. Se você olhar para a vida cristã, se você olhar para essa realidade, daquilo que você não só assiste que acontece, mas que você vive no seu ambiente de trabalho muitas vezes, que você vive no seu dia a dia, ao buscar e tentar aplicar e viver o evangelho, situações de oposição, lutas, e como diz a palavra, não necessariamente com pessoas, não contra carne ou sangue, mas lutas contra principados, potestades, o mundo que jaz no maligno, culturalmente distante daquilo que é a vontade de Deus. E nós, com as nossas próprias inclinações para o pecado, distantes também daquilo que é a vontade de Deus. Então pensa na dificuldade, mas pense também que, assim como no primeiro século, as dificuldades que nós enfrentamos, internas e externas, como igreja, podem ser uma espécie de holofote divino para que nós enxerguemos janelas de oportunidade para expandirmos
ou fazermos parte da expansão do reino de Deus na terra. Como hoje é dia da mulher, você viu que no texto fala que o etíope, ou seja, o próprio texto já traduz que tipo de etíope é, que tipo de eunuco é, melhor dizendo, porque havia no primeiro século o eunuco castrado, o homem castrado era chamado de eunuco, mas havia também o alto oficial que era chamado de eunuco. E o próprio texto já traduz. Ele era etíope, ele era eunuco, alto oficial. Provavelmente, ele não era castrado. Era do grupo dos alto oficiais. Mas o alto oficial de quem? Alto oficial de uma mulher, que nós não sabemos o nome. A palavra que está aí, quando fala sobre Candace, é um título. Assim como havia o título de Faraó para um governante homem, havia o título de Candace para uma governante mulher. E sabe qual é o significado de Candace? Top Queen, em inglês. Ou aqui no português, rainha mor, rainha mãe. Mas por que isso acontecia? Porque em lugares como no Egito Antigo, no extremo sul da África, havia ambientes como este. Sabe por quê? Porque os homens eram considerados, os governantes homens eram considerados sagrados, divinos. E sabe o que eles faziam? Nada. Sabe quem administrava? As mulheres, em alguns contextos. E aí, aqui está a prova de que nesse lugar, nessa região da Etíope, quem na verdade governava, o cara estava lá só, era um banana. Era o cara que estava lá, mas as pessoas adornavam, era o rei, era uma divindade na sua autoridade, mas quem realmente mantinha as coisas em ordem era, olha aqui, a Top Queen, a Candace, ou a Rainha Mãe. Você deve achar estranho essa questão de ele estar indo a Jerusalém, mas deve se lembrar que lá em Deuteronômio 23, por exemplo, fala disso, dessa questão desse grupo específico, de algumas dificuldades com relação aos eunucos, de regiões extremas de Israel, e eles eram alguém como admiradores. Eles não podiam frequentar o mesmo ambiente em si dos judeus. Eles ficavam provavelmente ali no átrio dos gentios, no templo, eles iam, eles contemplavam e voltavam para casa. Eles tinham acesso às escrituras e aqui nós vemos que o texto ele estava lendo o profeta Isaías, que é uma passagem que para os próprios israelitas haviam algumas superstições ou alguns equívocos na interpretação, se o servo aqui era Israel, se o servo era Cristo ou se o servo era a igreja, o povo, de alguma maneira, os judeus aqui do primeiro século. Mas, irmãos, olhar para isso tudo e para algumas dessas informações dos problemas e das oportunidades, do contexto de adoração limitada e do próprio entendimento limitado do eunuco, é olharmos para Deus com a sua graça, estendendo aqueles que até culturalmente, etnicamente, parecem tão distantes da realidade de serem alcançados. Você tem pessoas assim perto de você que vivem de certa maneira que você diz assim, por mais que a gente diga assim, só Deus para mudar, mas esse só Deus é aquela expressão assim de não tem jeito mais. A gente fala só Deus só por um desencargo de consciência. Assim, olha, essa pessoa aí, ó, só Deus para mudar. Mas que no fundo você não acredita que nem Deus pode mudar. Que vive de certa maneira, que vive com alguns costumes, que vive com algumas práticas. E pior, muitas vezes nós olhamos para pessoas dessa maneira, que é outro problema que poderia ter no texto, e olhamos com um olhar de superioridade. Filipe, ao ser conduzido para perto dessa pessoa, poderia dizer, talvez com um sentimento semelhante ao de Jonas lá atrás, mas por que eu? E por que ele? Um certo sentimento de privilégio, de orgulho, de superioridade com relação a não querer, a não se dispor para ser o instrumento que Deus pode usar na vida de outras pessoas. O que eu quero dizer é que existe um segundo problema possível. Se o primeiro é externo, de uma perseguição para com a igreja no primeiro século, mas que a graça de Deus oportunizou algo de expandir e alcançar outros através disso, da própria perseguição.
E isso também é realidade para nós hoje em dia. Por outro lado, irmãos, nós podemos nos fazer como o próprio obstáculo para que haja uma expansão, para que haja crescimento da obra de Deus. Se existem obstáculos externos, acredite, existe também obstáculos internos. E nós mesmos, com nossas posturas, com as nossas ações pragmáticas, mecânicas, autorreligiosas, muitas vezes podemos fazer o inverso. Em vez de levantar como Filipe, nós sentamos. Em vez de correr, nós mal arrastamos os pés. Filipe se levanta, Filipe corre, Filipe se assenta como eunuco, Filipe explica, Filipe é resposta de Deus, e isso nos traz algumas lições que eu passo a compartilhar com os irmãos. Primeiro, ensinar o evangelho exige obediência à direção que Deus nos dá. Irmãos, é notório que o próprio apóstolo Paulo testemunha de que ele não foi para onde ele gostaria de ir em alguns momentos. E que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para alguns lugares que ele gostaria de ir. Nós enxergamos de maneira micro e somos movidos muitas vezes a tomarmos decisões com boas intenções, pensando naquilo que a nossa visão necessariamente pode estar limitado. Deus não. Deus vê além. Deus vê muito além do que você vê. Deus vê muito além do que nós vemos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, verso 26. Deus direciona Filipe para um caminho no deserto. Humanamente parecia um lugar improdutivo, mas no lugar improdutivo, Deus tinha um encontro para Filipe e uma missão para ele, para usar a vida dele na vida daqueles. Por isso devemos aprender, irmãos, a sermos sensíveis à direção de Deus. Joabson citou agora há pouco o povo de Israel, Números 9, é uma das passagens que retratam isso, da nuvem de Deus sobre o povo, e como eu gosto desse texto, mas principalmente, irmãos, para refletir sobre o ritmo que o povo andava, porque eles tinham que parar quando a nuvem parava. E o meu receio é que nós estejamos correndo enquanto a nuvem está parada, e estejamos parados enquanto a nuvem esteja se movendo. O meu receio é que nós, mesmo aqui o texto dizendo que foi um anjo do Senhor que disse a Filipe, ainda tenhamos, por causa dos nossos próprios obstáculos, quer externos, quer internos, uma resistência com relação à voz de Deus e uma insensibilidade à sua direção. Mas olha o verso 27. Filipe se levantou e foi. Você já viu algo parecido acontecendo no Novo Testamento? Diversas vezes, né? Jesus chamando pessoas e o texto dizendo, imediatamente o seguiu. Você lembra ainda antes disso? De outros personagens do Antigo Testamento? Também de pronto, obedecendo e fazendo especificamente a mesma coisa? Indo, obedecendo. Nós precisamos estar disponíveis. Tempos atrás, não muito tempo assim, havia um mecanismo de mensagem, foi assim que eu conquistei minha namorada, chamado MSN. Quem se lembra do MSN? E lá você tinha, eu sei que hoje outras plataformas também têm algo semelhante, mas tinha a opção de você se mostrar offline. Colocava lá invisível, né, na verdade. Ficava cinza. Ou você colocava laranja, estava ocupado. Ou verde, que era disponível. E aí você, às vezes, estrategicamente, por causa de algumas motivações, você colocava lá, invisível. Não estou aqui. Hoje lá no Instagram você pode colocar modo silencioso lá no chat, né? Modo silencioso e parece que você não está lá. Você pode não colocar a opção de visualizar as mensagens que te mandam, quer escritas, quer em áudio. Mas a verdade, irmãos, é que eu estou usando isso para mostrar que muitas vezes é assim que nós nos encontramos, diante da direção de Deus. Invisíveis. A gente clica lá e fica invisível. Não quero ser incomodado, Senhor. Não quero saber disso. Isso não me pertence. Mas o discípulo de Jesus que tem raízes profundas e que aprende o evangelho para ensinar o evangelho e faz isso, ensina o evangelho
entendendo que isso exige uma obediência à direção de Deus, como vemos do verso 26 ao verso 29, ele se propõe, ele se dispõe a investir sua vida na vida de outra pessoa, guiando e ao entendimento do evangelho, esse outro que está perto de você, que está perto da gente. Não é apenas um evento a vida cristã, não é apenas um evento ensinar o evangelho, é disponibilidade, é estar online o tempo todo para ser usado por Deus. Você está disponível para Deus? Você está atento às oportunidades que Ele cria? A obediência, irmãos, para o ensino do Evangelho deve ser incondicional. Filipe não apresentou para Deus nenhuma condição para cumprir sua ordem e ir ao lugar designado por Deus. Você pode dizer em alguns momentos: não tenho tempo, não estou preparado, quando as circunstâncias melhorarem, quando isso aqui acontecer. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante sobre ensinar o Evangelho e sobre ter raízes profundas em Cristo. O chamado de Cristo é agora. O chamado de Cristo é agora. Sempre que o Senhor nos der uma missão, Ele espera que nós a cumpramos imediatamente. Levantou-se e foi, sem condicionais. A questão não é coisas que temos para fazer. A questão é qual é a nossa prioridade. Lembra de Jesus chamando as pessoas e um que respondeu para ele dizendo: espera eu fazer isso, espera eu fazer aquilo, espera eu enterrar o meu parente. Ali Jesus não foi insensível com a necessidade dele. Jesus está nos ensinando o que é prioridade. Não é sobre não fazer, é sobre o que eu faço primeiro. Não é sobre não ser importante, é sobre o que é mais importante. A pergunta não é se devemos fazer discípulos. A pergunta é quando nós começaremos. Segunda lição, irmãos. Ensinar o Evangelho envolve, como nós temos falado diante de tantas outras mensagens nessa série, envolve conhecer o outro. Versos 30 e 31 mostra Filipe fazendo uma pergunta específica. E a pergunta é no verso 30. O Senhor entende o que está lendo? A resposta é outra pergunta. Como eu vou entender se ninguém me explicar? Entendes o que lês? É a pergunta de Filipe, que é até título de um livro. Filipe começa com uma pergunta. Ele não começa pregando, ele começa escutando. Isso nos ensina que muitas pessoas estão lendo a Bíblia, mas precisam de alguém que as ajude a entender. Muitas pessoas precisam da nossa aproximação, precisam que nós acolhamos e venhamos ouvir suas dúvidas, ajudá-las a compreender a mensagem do Evangelho, sermos mais relacionais. Não apenas falarmos e falarmos, mas caminharmos juntos e aprendermos também, de novo, como aprendemos com Jesus semana passada, a ouvirmos. Investir a vida para que Cristo seja formado em outra vida. Você está disponível para isso? Você está disposto a compreender as dúvidas das pessoas e a se aproximar delas? Agora, entenda, irmãos, que isso é algo que nós mesmos temos vivido na nossa trajetória cristã. Pessoas, e se eu perguntasse aqui, talvez você diria mais de um nome, que na sua trajetória cristã tem te acompanhado, ou te acompanhou até certo momento e foram cruciais na sua jornada. Foram essenciais para que você entendesse algumas coisas, para te ajudar a vencer algumas barreiras, a avançar em algumas áreas da sua vida. A proximidade nos permite saber qual é o nível de conhecimento do outro. Nós não fomos chamados para caminharmos com multidões. Nós fomos chamados para caminharmos com pessoas, individualmente. O que eu quero pensar com os irmãos nessa noite acerca disso é que os mesmos problemas que tínhamos ou enxergamos aqui no primeiro século na igreja e também enxergamos nos nossos dias atuais, precisam ser encarados por nós da mesma maneira graciosa que Deus se mostra aqui, usando a vida de alguém tão distante da realidade do outro. Filipe e o eunuco são pessoas de extremos, não só geográficos, mas de vida, de estilo de vida. Filipe tinha acabado de ser usado de uma maneira tão tremenda, poderíamos dizer assim, na região da Samaria, junto com Pedro, com João,
testemunhando, falando de Jesus, e agora o Senhor o conduz para algo que nós talvez, eu como pastor, alguns líderes talvez diriam assim, mas agora que o negócio ficou bom, agora que está dando liga, agora que eu poderia fazer isso aqui na região, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho tantas ideias, tantos planos. E aí, além de enviar ele para o deserto, por causa de uma pessoa, numa carruagem, de um extremo étnico e relacional tão grande dele, o texto ainda diz que depois disso, Filipe desaparece. Não se via mais stories dele no Instagram. Ninguém sabia o que Filipe estava fazendo. Não tinha mais fixado lá no seu Instagram a agenda do mês. Não tinha mais. Mas sabe quando ouviram falar dele, o que ele estava fazendo? O texto aí diz, o mesmo que ele sempre fez. O finalzinho diz que nunca mais ouviu falar, a não ser em certa ocasião, e ele estava evangelizando. Às vezes, irmãos, eu ouvi isso hoje, temos extremas dificuldades com fazermos as mesmas coisas. E eu sei que isso exige aqui diversas reflexões, mas eu quero falar de um ponto de vista apenas. É que viver o evangelho, ensinar o evangelho e até pregar o evangelho, nada mais é do que repetições. A gente fala a mesma coisa, entra ano e sai ano. A gente fala a mesma coisa, não é por causa de um pragmatismo, não é nesse sentido da repetição. É de que muitas vezes nós precisamos estar debaixo da vontade e da ação de Deus no meio das repetições que muitas vezes, por enxergarmos de maneira equivocada, nos cansam. Terceira lição: ensinar o evangelho é explicar sobre Jesus. As meninas que deram testemunho aqui hoje, ambas falaram algo parecido. Eu conhecia, mas não do jeito que eu conheço hoje, a Cristo. Isso é muito importante para nós pensarmos como igreja. Nós compreendemos o evangelho, não um conjunto de regras específicas, de dogmas, de costumes, que cada igreja e denominação vai construindo ao longo da sua história, mas o evangelho. O eunuco está lendo algo que era tão trivial e comum para um judeu, e ele não sendo, estava lendo. Mas assim, olha como é que é interessante, porque historicamente os próprios judeus não entendiam essa passagem também direito. E aí o Filipe se aproxima e pergunta se ele está entendendo, e ele diz que não tem como entender porque ninguém me explica. Então o texto diz que a partir daquela passagem, Filipe mostrou para ele que as Escrituras é a história unificada de Cristo. Em outras palavras, foi isso. Ele explicou para ele que não é só uma questão de ser chave hermenêutica. Jesus é o centro de todas as coisas. E ele vai explicar sobre Jesus, porque é explicando sobre Jesus que o camarada iria entender aquela passagem. Irmãos, existem muitas dificuldades em nossas vidas. Existem muitas coisas difíceis. Tal como ler, para esse momento aqui, o eunuco estava lendo a passagem do profeta Isaías, que nós ainda não entendemos, ou pelo menos ainda não nos submetemos em descanso no Senhor, porque ainda nos falta aprender mais sobre Jesus. Como lidar com ansiedades? Segundo a Bíblia, aprendendo mais sobre Jesus. Como lidar com a inveja, com a cobiça? Aprendendo mais sobre Jesus. Como lidar com o nosso ostracismo, como lidar muitas vezes com o nosso desânimo, como lidar com muitas vezes a nossa indiferença, aprendendo mais sobre Jesus. Como lidar com as nossas próprias dúvidas, buscando uma bola de cristal divina que nos revele ao certo sobre o que é aquilo. Não, aprendendo mais sobre Jesus, para que inclusive, aprendendo mais sobre Jesus, nos recolhamos diante de tantas interrogações que temos, das quais boa parte delas não teremos uma resposta satisfatória. Aprendendo mais sobre Jesus, peço-te que me expliques de quem diz isto o profeta. Verso 34. Então Filipe, abrindo a boca e começando por essa escritura, anunciou-lhe quem? Jesus.
Felipe explicou a Escritura apontando para Cristo. Irmãos, nós precisamos enxergar a Cristo nas diversas situações que nós enfrentamos, mas também precisamos aprender a ajudar as pessoas, apontando para Cristo e mostrando para elas que a solução é Jesus. Nós precisamos aprender isso. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, conhecer as Escrituras, saber explicar o Evangelho, apontar sempre para Jesus. Ensinar o Evangelho requer de nós emprego de energia para transmitirmos as verdades bíblicas para a transformação da vida das pessoas. Queridos irmãos, Deus nos colocou neste novo espaço, neste novo endereço, para que tanto no SIG de Taguatinga como nas QNLs e QNJs, nós expliquemos a Cristo em tudo aquilo que nós fizermos, quer nas ruas, nas praças, nas redes sociais, nos intercâmbios, nas ações e nos mutirões evangelísticos e de ação social que vocês viram na agenda, nós teremos nesse semestre, mas não é um fim em si mesmo. É para que haja oportunidade para anunciarmos a Jesus. Quarta lição: ensinar o Evangelho conduz pessoas a uma decisão de vida. Após ouvir, o eunuco reage imediatamente. Eis aqui água, verso 36, que impede que eu seja batizado. Aqui não é só um rito, irmãos. É alguém que entendeu que precisa agora manifestar a sua identificação com o servo sofredor, que já tinha ouvido acerca disso, do que os cristãos do primeiro século faziam desde João Batista, com o batismo de arrependimento. Ele sabia que era assim que os judeus novos que estavam seguindo a Cristo estavam fazendo. Só ir a Jerusalém e à distância adorar não era mais suficiente. Ele queria fazer parte. Ele queria essa identificação com a vida dos discípulos de Jesus. Queridos irmãos que me ouvem nessa noite, só adorar à distância não é suficiente. Só ter a oportunidade e a liberdade de entrar nesse espaço, assentar-se nessas cadeiras, participar de uma liturgia dominical, ser identificado no hall de membros de uma instituição religiosa denominada Igreja Batista Âncora, vinculada à Igreja Batista Sião, não é suficiente. Dizer que é batista não é suficiente. Frequentar um ambiente dito religiosamente protestante não é suficiente. Ser crente não é suficiente. Ser evangélico não é suficiente. Ser achado dentro de um núcleo religioso específico não é suficiente. Mas Paulo disse para nós o que é suficiente. E é isso que o eunuco queria experimentar simbolicamente, aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é suficiente? Viver Jesus. Sabe para que fomos chamados? Para vivermos Jesus. Sabe qual é a nossa missão? Vivermos Jesus e explicarmos sobre Jesus. Não basta apenas termos uma compreensão cognitiva, temos falado tanto isso aqui. É necessário que nós transpiremos em nossos poros e tenhamos uma relação afetiva sobre quem é Jesus. A fé verdadeira gera uma ação. Ele não apenas ouviu. Quando alguém compreende o Evangelho, o coração responde. Eu não conheço alguém que tenha compreendido o Evangelho que continue apenas como espectador do que Deus faz. Se você ainda é apenas um espectador do que Deus está fazendo, você ainda não compreendeu o Evangelho. Ele não apenas ouviu, ele creu. A verdade gera essa ação. O discípulo, ele responde a uma prática de fé em obediência ao Evangelho. Foi isso que o eunuco fez. Eu quero fazer parte. Eu quero ser visto como seguidor de Cristo. Eu quero ser como Jesus. E para isso eu quero experimentar o que o próprio Jesus nos ensina ao fazer sendo batizado. O batismo, então, foi a expressão pública da sua fé. Você é convidado a responder ao Evangelho. E você é desafiado nesta noite a ensinar as pessoas a responderem ao Evangelho.
Última lição. Ensinar o evangelho produz discípulos que continuam a jornada. O texto diz que o eunuco seguiu o seu caminho cheio de alegria. Alegria, transformação, nova vida. Agora o evangelho estava indo para a Etiópia. Agora o evangelho estava vivenciando aquilo que, como eu disse, estava expresso que aconteceria por meio da ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, até os confins da terra. E a Etiópia é o confim do primeiro século. É uma parte do confim do primeiro século. O encontro de alguém que estava vivenciando algo tão grandioso numa região e é levado para o deserto, esse encontro agora gera um novo discípulo de Jesus. A caminhada de um discípulo verdadeiro para formar outro discípulo de Jesus sempre vai conduzir pessoas a viverem e a compartilharem o evangelho. Às vezes, irmãos, eu vejo igrejas, colegas e até amigos pastores tão preocupados com métodos específicos, e eu entendo a relevância de estratégias, de ações, de meios, mas a verdade é que o nosso maior chamado é para obedecermos à direção de Deus. Quem obedece à direção de Deus sempre dará ouvidos, não ao que os outros dizem sobre, mas ouvidos àqueles que precisam da sua e da minha explicação. Aqueles que obedecem à direção de Deus e são sensíveis a essa direção, elas sempre tomarão a decisão de se aproximarem de pessoas para ajudarem essas pessoas a tomarem as suas decisões movidas por esse mesmo evangelho. Aqueles que obedecem à direção de Deus e são sensíveis a essa direção, elas sempre participarão da ação de Deus por meio do seu Espírito de formar Cristo na vida das pessoas. A verdade é que a nossa missão como igreja é ensinar o evangelho até que discípulos sejam formados. Não clones nossos, mas discípulos de Jesus sejam formados. Agora, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, porque existem estilos de vida que muitas vezes nós vivemos religiosamente, que parecem produzir muitas coisas boas, mas que podem não ter nada a ver com a vida de Jesus. Levantar-se, correr, tudo foi necessário para Filipe. Mas sabe o que foi crucial nessa caminhada com o eunuco? Sentar-se ao lado dele. Ele levantou-se e foi, ele correu para chegar perto das pessoas. Veja que todos os seus movimentos imperativos, todas as suas ações eram em direção ao eunuco. E não a uma ação ou a uma atividade específica, mas era por causa das pessoas que ele se levantou. Por causa daquela pessoa específica, ele se levanta. Por causa daquela pessoa específica, ele corre para ter a oportunidade e o privilégio de sentar-se com ela. Nós nos levantamos e vamos por causa de muitas coisas. A gente se levanta e vai, e a gente corre para participarmos de bons eventos, de bons seminários, de bons congressos, de bons cultos, de bons encontros, para, de alguma maneira, correspondermos a uma expectativa de fazermos mais. Mas a ação de Filipe nos ensina algo, que quem tem raízes profundas se levanta, vai, corre, mas se assenta. E não se assenta sozinho. Se assenta perto de alguém, se assenta com alguém, para caminhar com alguém, para ir pelo caminho com alguém que precisa aprender mais sobre Jesus. Inclusive, aprendendo mais sobre Jesus, aprenda para que ele realmente precisa se levantar, para que ele realmente precisa correr e onde e com quem ele deve se assentar. Às vezes nós estamos nos levantando e correndo e nos assentando onde não deveríamos, para aquilo que não deveríamos levantar, para aquilo que não deveríamos correr e assentando em lugares que não deveríamos nos assentar, com pessoas que não deveríamos nos assentar. Queria convidar você a pensar nisso. Talvez hoje Deus esteja te chamando para aprender, para ensinar e para investir a sua vida. E mesmo diante de perseguições, e mesmo diante de oposições próprias, experimentar nesta noite que o poder da graça do Senhor, o poder transformador do Evangelho, transforma tragédias em bênçãos e abre oportunidades em meio a dificuldades para que nós nos levantemos, corramos e nos assentemos. Mas tudo isso
em obediência imediata à direção de Deus. Não porque nós queremos ou o método exige, mas porque Jesus nos chama para fazer isso. Você pode fechar os seus olhos? Deus está te chamando para investir a vida na vida de alguém. A pergunta não é se Deus quer salvar pessoas. A pergunta nessa noite é: Ele pode contar com você? Você está invisível, está disponível. Não é para participar de mais atividades. É para viver Jesus e compartilhar Jesus. Senhor, nós oramos neste momento para entregarmos as nossas vidas a Ti. Ó Deus, ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua direção. Ajuda-nos a ouvirmos as pessoas. Ajuda-nos a ensinarmos o Evangelho, a explicarmos as Escrituras. Ajuda-nos a vivermos Jesus. Ajuda-nos a conduzirmos pessoas a tomarem decisões movidas pela sabedoria que vem do alto. Ajuda-nos a caminharmos com as pessoas e ajudá-las a fazerem o mesmo com outras. Não por causa de uma estratégia apenas, mas porque esse é o estilo de vida de Jesus. Caminharmos. E quando corremos, é para que alcancemos alguém e caminharmos e possamos caminhar com elas. Jesus não nos chamou para uma correria, nos chamou para caminharmos. E quando é necessário, corrermos em direção aos outros, não às nossas próprias coisas e os nossos próprios reinos. Então pedimos ao Senhor, Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a fazermos desta canção agora a nossa oração, de reconhecermos que é só em Jesus que há vida, só em Jesus que há esperança, só em Jesus que há descanso, só em Jesus que há refrigério, que há renovo, que há recomeço, que há direção certa para as nossas vidas. Só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Assim oramos, em Teu nome. Amém.